A presença do Yuri Buzin aqui no nosso estúdio é para falar justamente sobre isso, sobre sonhos, porque você viu que os filhos do Gustavo Lima, de 8 e 7 anos, disseram que o sonho deles é ao contrário do meu e de muitos outros, dizendo, olha, eu queria andar de transporte público. É o feliz no simples, doutor. As coisas mudaram muito, com certeza, porque eu também, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi, quero tirar minha carteira de motorista, tava lá fazendo, né, o psicotécnico e tudo mais, porque era também uma outra geração onde não existia Uber, onde o transporte público era totalmente diferente. Hoje as pessoas têm uma visão muito distinta do transporte, o que é muito valioso também, porque hoje a gente tem a mobilidade pelas bicicletas, hoje a gente tem outras formas de transporte que não estão vinculadas apenas ao carro. Então, esse sonho é muito interessante também. Mas sonhar em andar em transporte público, assim, é porque realmente todos os sonhos foram realizados, eu acho, né? E aí fica aquela questão também, como explicar pro meu filho que a vida é difícil, sendo que a dele é fácil? E eu acho que no caso deles ali também tem uma outra especificidade, porque a família é muito famosa. Então, existe uma dificuldade de interação ali com um pedaço do mundo, porque ir até uma farmácia já se torna algo muito difícil, ir até um mercado é algo que se torna muito difícil. Então, naturalmente, os sonhos se tornam muito diferentes daqueles que vivem uma outra realidade. E ainda mais pegar um busão lotado, que é a realidade de muitos brasileiros, horário de pico, enfim. É uma série de questões assim que a gente precisa avaliar, né, mano? Pois é, mas essa coisa de criar o filho na bolha é algo que me preocupa, viu? Porque muitas vezes, realmente, as pessoas crescem sem noção de contato com a realidade, né? E aí, o transporte público vira uma coisa exótica. Vira, olha só, parece uma viagem ao zoológico, né? Olha, as pessoas no metrô. Eu acho que é algo bem interessante que você citou, porque a criação de uma bolha para os filhos não ocorre somente num caso de alguém famoso, por exemplo. Isso ocorre no geral da criação das crianças, onde existe muitas vezes um ato de preservar tanto que a criança tem dificuldade de entender o que é o mundo, o que é o outro, o respeito, uma empatia, assim por diante. Inclusive muitas pessoas nos acompanham aí no transporte público, mas também outras dirigindo pelo rádio, né? Afinal, o Morning Show sempre presente na vida dessas pessoas. Então eu agradeço a elas, porque para quem está no rádio, a gente fica por aqui e amanhã a gente está de volta às 10. Para as outras plataformas, nós seguimos, mano. Pois é, mas como equilibrar o desejo de dar segurança e conforto pro filho e a necessidade de não prendê-lo numa bolha, Yuri? Olha que forma interessante que você colocou. O que é conforto e segurança? Isso é uma coisa que as pessoas precisam avaliar. Cada família, cada pessoa vai ter ali a sua moral, a sua ética, a sua criação familiar e assim por diante. Então, é importante com que os pais vão traçando pequenos desafios para as crianças, onde muitas vezes quem vai ter que suportar a dor vai ser muito mais o pai do que o próprio filho. Tem uma cena de um filme muito famoso, na realidade, que conta a história de um grande músico que era cego. E esse músico, em certa situação, ali a mãe acabava ajudando várias vezes ali ele por várias e várias situações. Mas o mundo não vai ajudar aquele indivíduo eternamente. Então existe uma cena muito dramática ali, onde a mãe chora vendo o filho se tropeçar ali, mas deixando com que ele mesmo crie a autonomia. Então, muitas vezes, para a criação dos pais, para a criação ali dos nossos filhos, a gente também vai ter que, em certo momento, suportar um pouco isso, porque é para a criação dele, para a fortificação do outro, para que crie-se individualização. Mas sabia que eu acho que nesse caso aqui é um exemplo de humildade? Por que é um exemplo de humildade? Nós vemos muitas vezes em grupos privilegiados um certo preconceito em relação ao ônibus, ao transporte público, à vivência. O Gustavo Lima ele foi pobre muito tempo na vida dele, trabalhou muito para chegar onde ele está. Então a gente não vê a demonização do ônibus. Provavelmente isso nasce de alguma história que o pai contou de como era difícil para ele, como que ele pegava muito ônibus. E por parte das crianças, uma romantização daquela realidade que a gente sabe que não é uma realidade simples. Então, eu até acho que, mano, não é uma bolha. É interessante ver que não existe uma demonização desse tipo, ônibus, não, jamais. Eu acho que isso é importante a gente ter também, porque não é uma visão de preconceito, de raiva, de ataque. E um outro detalhe que me chamou muito a atenção nessa
entrevista, mais do que o ônibus, é que quando perguntado sobre voo comercial, o Gustavo Lima disse que os filhos nunca andaram de voo comercial, só de jato. Mas Então se isso não é uma bolha, o que é? Não, mas assim, eu não acho bolha, não. Eu acho, pô, que bom bolha que não é eles sinônimo de têm preconceito, mas é uma bolha, não é o mundo real. Não é uma realidade. Mas assim, eu acho que quando a gente fala de bolha, a gente tem que ver que as realidades são diferentes e que não dá pra gente fingir que o filho de um bilionário vai ter a vivência, ou que ele deveria ter a vivência, de uma pessoa que nasceu com uma dificuldade financeira. Mas a questão é que quando tá ali na bolha, muitas vezes a pessoa perde a referência do que é o normal para a maioria das pessoas. Então, se a pessoa tá acostumada a ter jatinho para tudo, muitas vezes ela normaliza isso. Ela acha que todo mundo tem um jatinho para tudo e que ninguém usa. Mas crianças de transporte público. 7, 9 anos, assim, eu acho que isso normal mesmo. E mais, eles estão falando sobre o ônibus, sobre o transporte público. Então eu imagino que existe dentro de casa, dentro deste casal, uma criação que inclui estas outras realidades, mas que também não força a barra do tipo, não acho que o pai, o menino milionário vamos andar de ônibus hoje. Não, isso é uma escolha do pai. Eu acho que eu não vou criticar o Gustavo Lima pelos filhos dele só terem andado de jato. Tudo bem pra mim. Eu não tô criticando, mas é uma bolha. Diante de tudo que vocês estão falando, tem duas opiniões. Uma que é melhor ele andar com o jato do pai do que um emprestado, que às vezes pode gerar conflito de interesse. E outra É boa. É sobre quem realmente você coloca como ídolo ali ou como você tem de sonho. Porque vocês viram um rapaz que postou uma foto que encontrou a Elise Matsunaga na rua, andando com o cachorro. Inacreditável. E aí ele simplesmente postou e disse, ela é muito fofa comigo. Depois que essa série Tremembé veio à tona, parece que as pessoas estão idolatrando também esses personagens, né, doutor? Sem sombra de dúvida, né? Porque dentro das séries, a gente consegue entender o funcionamento que pro mundo caótico, muitas vezes a gente não consegue ver e entender com todos os detalhes. Então tem um começo, um meio e um fim. A gente vai entendendo toda a narrativa, a gente vai sendo atraído por isso. E quando a gente vai lá e esbarra com as pessoas ao redor ali, a gente tem uma projeção, muitas vezes, achando que aquilo que foi passado na série, aquilo que tem toda a narrativa construída, é a realidade. E não é bem assim, necessariamente. E óbvio que, assim, independente de quem seja, a gente tem sim que entender que todo mundo merece o respeito, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ter a admiração, que a gente tenha que ter uma inveja, ou que a gente tenha que seguir aqueles passos, né? Porque é uma mulher bandidolatria, né, que é o nome. É essa questão de romantizar. Num debate que nós tivemos aqui, eu disse, inclusive, que não assistiria à série por uma questão de respeito às vítimas e uma romantização de pessoas que são algozes de famílias, realidades e vidas. A família que perdeu o filho, a filha que perdeu o pai, ela não vai achar fofa, vamos tirar uma foto, ai que linda, que tudo. E tá cheio de vídeo no TikTok da Elise Matsunaga como uma resistência, como uma romantização mesmo. E isso é muito problemático, a gente não deve ser conivente. Acho que respeito não tô falando para ninguém atacá-la, mas assim, a partir do momento que você se declara fã de uma pessoa que fez o que ela fez com o marido... Colocou na legenda, sou fã dela, né? Isso é uma loucura, mas a imensa maioria das pessoas que assistem a série não são fãs dos criminosos, né? Estão assistindo ali... Eu assisti, não sou fã. Exato, eu também. E eu achei a série interessante, porque lhe ajuda a entender um pouco da cabeça maluca dessas pessoas que estão muito longe de serem heróis. E é esse o efeito que a série causa, porque ela consegue fazer com que a gente que tenha uma outra visão, que vê o mundo de outras formas, consiga compreender um pouco essa narrativa que é construída internamente dentro de pessoas que são atípicas, vamos dizer assim. Inclusive a série vai continuar sendo exibida porque o Sandrão perdeu a ação na justiça que ela entrou ali para que fosse proibida essa série, e aí vai continuar disponível na plataforma.